Olá, você, como vai? Tudo bem? Estamos de volta. Que alegria poder chegar até você e poder trazer uma mensagem, uma palavra e poder refletir contigo, né? Tirar as dúvidas, as inquietações. De volta ao programa Sem Mitos e Tabus, conversando com você hoje, sobretudo na questão da identidade. Estamos vivendo uma crise bastante acirrada com relação à nossa identidade. Quem é você? Quem tem sido você em todos os momentos da sua vida? Nós vamos partir da palavra, sempre a palavra tem um fundamento para nós, e nesse mês de setembro gostaríamos muito de trazer presente aqui a palavra do Senhor Jesus que traz para nós também esse questionamento. No programa de hoje, vamos trabalhar a questão da identidade. De volta, nós queremos partir do texto sagrado no Evangelho de Mateus. Nós temos um trechinho bastante interessante, sobretudo quando Jesus se encontra com seus discípulos e fazendo uma grande revisão da sua vida, ele vai fazer exatamente essa pergunta. E eu gostaria de partilhar isso com você. O Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículos 13 até o 20. Diz assim: Chegando à região de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: Quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: Uns dizem que é Elias, outros que é João Batista, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então ele perguntou-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em resposta, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E eu te digo: tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno nunca levarão vantagem sobre ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, amados, nós temos aqui uma das intrigantes situações, sobretudo quando Jesus interroga os discípulos, que é também uma avaliação, uma revisão de vida, um feedback, que ele pergunta aos seus discípulos. E certamente nós precisamos tomar isso para os dias de hoje, porque é pertinente na cultura que estamos vivendo e na situação que nós temos enfrentado, aquilo que, de fato, as culturas de mídia e todas as nossas relações sociais, as relações interpessoais, vão levando-nos a este encurralamento que nós chamamos de identidade. Nessa experiência de Jesus com os discípulos, nós podemos extrair do texto alguns elementos fundamentais para podermos aprofundar e, numa conversa contigo, poder trazer também luz e jogar luzes para a sua meditação e a sua reflexão. Vejam bem, Jesus não está passando por uma crise de identidade, ele sabe quem ele é. Porém, ele se coloca diante dos discípulos na tentativa de observar qual de fato tem sido a repercussão daquilo que ele tem feito ou falado com relação às pessoas que lhe escutam. Provavelmente, eu e você, em algum momento da nossa vida, também já passamos por isso, né? Queremos ouvir a opinião das pessoas. Porque muitas vezes há esse conflito entre aquilo que eu penso ou acho de mim e aquilo que as pessoas ou os que vivem, convivem ao meu redor, eles têm uma imagem, uma avaliação, uma observação sobre mim. E muitas vezes essas duas imagens, né, o que os outros pensam e aquilo que a gente pensa de nós mesmos, muitas vezes não bate. Você já deve ter feito essa experiência. Então Jesus está confrontando com os discípulos para ver se aquilo que ele, de fato, veio fazer e o que ele é, bate com aquilo que as pessoas estão acompanhando ou que estão recebendo dele. Veja que a maioria das pessoas diz que ele é um profeta,
ou dos profetas mais conhecidos, né? Elias, Jeremias, ou algum dos grandes profetas. Mas Jesus é mais do que profeta. De modo que aqui também nós podemos extrair uma reflexão bastante interessante. As pessoas que nós convivemos, elas jamais poderão conseguir adentrar aquilo que é mais íntimo de cada um de nós. E aí, muita coisa daquilo que nós somos não é acessado por aqueles que convivem conosco. Ou, na grande maioria, eles conseguem aproximar de alguma coisa que nós revelamos quando nós convivemos, quando nós falamos ou trabalhamos, enfim, nas nossas equipes de trabalho, nas nossas equipes de convivência ou na sua família, dentro de casa, não é mesmo? Então, Jesus apresenta para nós aqui um feedback que, de fato, valiosamente vale a pena a gente fazer uma vez ou outra na vida. Não que a gente possa, né, entrar numa crise, mas vivemos hoje basicamente uma crise de identidade. Por quê? Porque tudo que está ao nosso redor, muitas e muitas vezes, tem sido capaz de tirar e tomar a nossa atenção, os entretenimentos e tantas coisas. Hoje nós temos uma cultura imensa de entretenimento que nos rouba por meio dos celulares, por meio dos aparelhos, dos eletrônicos e de todas essas mídias que nós temos hoje acesso, acabam, na verdade, tomando um grande tempo nosso. De modo que nós vamos nos mergulhando, nos afundando nesse pântano chamado das mídias, nesse pântano chamado da cultura midiática. E isso tem feito de nós, muitas vezes, uma revelação falsa, ou, como eu poderia dizer, uma imagem que não corresponde verdadeiramente com aquilo que nós somos interiormente. Né? Então você pode ver que muitas vezes você se depara com uma imagem que é midiática, com a imagem que te se torna conhecido, mas que no fundo não é uma imagem verdadeiramente de você. Então, nós temos que aprender a lidar com essas dimensões que hoje as mídias e as culturas midiáticas têm levado à nossa experiência pessoal. E quantas vezes isso tem gerado em nós também uma dificuldade imensa de, no fundo, fazer aquele exercício de quem somos nós? Da verdadeira pergunta da identidade. Quem de fato nós somos? Aquilo que aparece aos outros ou aquilo que nós somos de fato na nossa intimidade? E que muitas vezes os outros não acessam. Ou porque não queremos, ou porque não têm instrumentos, ferramentas necessárias para fazer essa inserção. Então, Jesus nos dá aqui uma ferramenta bem legal, que é essa de perguntar. Uma vez ou outra, você se dá o trabalho de perguntar às pessoas que convivem com você quem elas pensam ou quem elas acham, né? Qual é a avaliação que elas fazem de você. E não se assustar, não se apavorar, que as revelações ou aquilo que as pessoas disserem, muitas vezes poderão aparecer coisas que a gente nem imagina que a gente seja, né? Então, eu tive a oportunidade de fazer isso muitas vezes na minha vida e descobrir que aqueles que mais convivem conosco, tipo as pessoas que moram dentro da nossa casa, a família, os amigos, as pessoas mais próximas, elas têm uma dimensão até mais assertiva sobre nós. Mas aqueles que nos veem, vez ou outra, aqueles que nos acompanham, ou aqueles que têm acesso a nós esporadicamente, essas pessoas não têm, de fato, o quadro completo daquilo que nós somos. Então, Jesus pergunta aos discípulos, né? Ele pergunta aos seus próximos, aqueles que estavam convivendo com ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Então, esse confronto entre as duas imagens do povo, da multidão, né, da grande mídia, das pessoas que nos veem, vez ou outra, e aquela imagem que nós revelamos ou que nós somos com aqueles que convivem conosco, tem uma diferença muito grande. Veja que Pedro toma a dianteira para responder à pergunta de Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E ele diz: tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus responde ao Pedro, elogiando, dizendo que ele é feliz porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o próprio Pai que está no céu. Ou seja, Deus mesmo que disse a Pedro.
Ou seja, a nossa identidade mais íntima, a nossa característica mais essencial, ela não é uma característica que os humanos poderão descrever. E é isso que eu gostaria de trabalhar com você. A nossa identidade mais genuína, ela é muito mais profunda, ela é divina, ela é sagrada. E por isso nós não precisamos ficar inquietos, nos debatendo, muitas e muitas vezes, quando há uma discrepância ou uma não correspondência daquilo que nós nos identificamos, daquilo que nós nos achamos, daquilo que nós nos reconhecemos em nós e daquilo que os outros não reconhecem. Como eu já disse, muitas pessoas não têm acesso ao verdadeiro nível de identidade que nós somos. Por quê? Porque esse nível é muito mais profundo e às vezes nem nós mesmos conseguimos chegar a entender por que a gente age e reage de um jeito ou de outro. Você já deve ter percebido muitas vezes que diante de uma situação ou de uma outra situação, de situações semelhantes, você tem reações diferentes dependendo com quem você está falando, com quem você está dialogando, com quem você está confrontando. Você já deve ter passado por essa experiência. Exatamente. Porque nós, na nossa intimidade, na nossa identidade mais profunda, diz a psicologia e todas as ciências, que nós temos um profundo senso de identidade dentro de nós que muitas vezes não conseguimos passar para o outro. Porque muitas vezes nem nós mesmos acessamos. Aqueles que são religiosos, aqueles que são mais espiritualizados, eles fazem essa inserção, eles têm acesso a isso quando eles, de fato, fazem a meditação, quando eles vão para uma oração, quando eles vão para uma busca de maior intimidade consigo mesmo. Algo que hoje em dia, nos tempos que vivemos, é um pouco mais complicado, porque exige que nós fiquemos em silêncio, que nós nos encontremos sozinhos, que nós nos encontremos muitas vezes num retiro, numa situação mais reservada. Veja que a nossa identidade vai se dissolvendo quando nós nos encontramos numa grande avalanche de acessos, de multidão, de gente, de contatos. Quanto mais pessoas nós temos ao nosso redor e que convivem conosco, mais essa identidade vai ficando diluída. Então, nós precisamos muitas vezes recorrer a esse silêncio, que eu chamo de silêncio sagrado, que eu chamo de recuo, de reserva da nossa identidade, para que a gente possa ter tempo de acessar os níveis mais profundos daquilo que nós somos. E quem de fato revela quem nós somos, de verdade, é aquele que é o todo, o tudo, que nós, na cultura religiosa, católicos, evangélicos, ou seja, na cultura cristã, nós chamamos isso de Deus. O Senhor que nos fez, o Senhor que nos moldou, que nos formou, Ele sim tem o conhecimento e o acesso dessa identidade maior. Ou seja, quando eu descubro em Deus a minha verdadeira face, a minha verdadeira identidade. De modo que aí nós podemos acessar muitos campos daquilo que talvez em outras situações não conseguiríamos. Percebe? Então, eu gostaria também de trazer presente dentro dessa questão da identidade uma das coisas que eu percebo hoje bastante necessária e que temos sido inquiridos, questionados muitas vezes sobre os dons, os carismas, que tem a ver com a identidade. Por quê? Porque são as capacidades, são os dons e as ferramentas que a pessoa domina e que ela, de fato, pode favorecer no seu projeto de vida, na sua caminhada, na sua estrutura como pessoa, como ser humano. Eu costumo dizer que nós nascemos humanos, mas nós vamos nos tornando seres humanos no processo da construção dessa identidade. E isso só se faz com uma grande ferramenta, que essa ferramenta é chamada, para nós, de autoconhecimento. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos
de buscar, de aprofundar, de treinar-nos no conhecimento mais íntimo, mais profundo de nós mesmos. Isso dá trabalho. E eu sei que dá um trabalho danado, e por isso tem muita gente que não consegue fazer. Porque você já percebeu que nós hoje temos uma leve inclinação para, né, as coisas que são mais suaves, mais leve, vamos dizer assim, são mais light, né? Nós não somos afeitos para coisas trabalhosas, ou pelo menos nessa cultura que nós estamos agora vivenciando. Houve épocas em que nós trabalhávamos muito mais em nós mesmos. Hoje, nós preferimos outras coisas. E quantas vezes nós fugimos de nós mesmos? Quantas e quantas vezes nós fugimos daquilo que é mais íntimo, mais profundo de nós mesmos? Talvez por medo, talvez por vergonha, talvez por receio de acessar ou de se deparar com algo que a gente não gostaria dentro de nós mesmos. Eu não sei qual tem sido a sua experiência, mas nesse programa eu queria dizer para você que nós temos a tarefa e a função de desmistificar, de derrubar os tabus e as coisas que têm feito como que um véu, né? Que cobre, que nos recobre e que muitas vezes esconde aquilo que nós mesmos não gostamos de revelar, de mostrar aos outros. É tempo da gente voltar para essa identidade interior. É tempo da gente mostrar quem verdadeiramente nós somos. Eu sei que somos muitas vezes mais requintados, mais recolhidos. Por quê? Porque temos medo de sermos reprovados, temos medo de sermos rejeitados, temos medo de sermos mal compreendidos, interpretados. Eu não sei qual é a sua maior dificuldade, mas muitos psicólogos e muitos santos da nossa igreja, muitos literatos, muitos autores têm nos ajudado a voltar a esse padrão de identidade que é o mais profundo da nossa personalidade. E certamente você poderia me perguntar, então, como é que eu posso acessar isso? É isso que eu gostaria de trabalhar com você daqui a pouquinho. Vamos ao intervalo e eu volto com você já já. O que dessa vida é o que nós temos mais de valor. Não é o dinheiro que se tem nos bolsos, nem o diploma de doutor. É o carinho de pai e mãe, é o colinho de vovó. De tudo que se tem nessa vida, é a família unida, o nosso bem maior. E para cuidar bem da minha família, eu escrevi esse forró. Eu quero o meu cartão União Familiar, quero um desconto aonde quer que eu vá. Fica mais barato ir no médico, na farmácia e no doutor João. Nas consultas menina pergunta, ô Raimundinho, cadê seu cartão? Eu quero o meu cartão União Familiar, quero um desconto aonde quer que eu vá. Cartão União Familiar, peça já o seu e ganhe desconto em todo lugar. União Familiar. Olá, estamos de volta. Hoje trabalhando o tema da identidade. Eu gostaria de ver contigo agora a respeito de 10 perguntas que poderão nos ajudar, sobretudo a descobrir quem nós somos e quais são os projetos da nossa vida. Se tem uma coisa que eu percebo hoje que também está em crise, são os projetos de vida. Raramente encontramos pessoas que sabem o que vão fazer amanhã, depois de amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. São poucos. Eu que lido com muita gente, tenho observado que as pessoas têm negligenciado essa questão que é fundamental. O que que você quer da sua vida? O que que você gostaria de desempenhar daqui 5, 6, 7 anos? E até porque a pandemia ela trouxe um questionamento bastante profundo para nós, sobretudo na questão do tempo de vida, né? Quando fomos lançados frente a frente com a realidade da morte. E aí nós tivemos que enfrentar essa questão. Por que é que eu tenho que planejar a minha vida daqui 10, 15, sei lá, né? Um tempo razoável, um tempo considerável, se eu não sei se estarei vivo daqui a esse tempo? Então, nós fomos lançados para o imediato,
para aquilo que é do dia a dia. E até você deve ter ouvido muito essa frase, né? A partir de agora eu vou viver um dia de cada vez. Lembra? Então, e com isso, nós acabamos entrando nessa ditadura do momento, nessa experiência de hoje. Ontem já foi, amanhã não sei se terei. Então, é muito importante vivenciar hoje. Mas isso eu também entendo que é interessante. Mas eu não posso perder a perspectiva de vida. Mesmo que eu não chegue a concretizar os sonhos, os projetos que eu tenho, mas eu preciso deles para que eu possa seguir trilhando o caminho. Porque, do contrário, eu vou ficar perdido, dando tiro a todo lado e a todo momento, sem saber em que direção eu estou tomando. Nós, cristãos, nós que temos clareza de para onde é que nós estamos indo, e eu estou dizendo no sentido que aqueles que são religiosos, aqueles que são espiritualizados, eles sabem que nossa morada não é aqui, que nossa morada é no céu, que nós caminhamos para lá. Mas eu respeito a você que tem outra opinião, e talvez você esteja dizendo, a vida é aqui mesmo, não tem nada de ficar esperando coisas depois. Mesmo assim, vale a pena a gente pensar num projeto de vida, porque ele norteará exatamente os parâmetros da nossa vida, os dons, os talentos, os carismas que nós vamos descobrindo e também fortalecendo. Portanto, essas 10 perguntas eu gostaria de pontuar para que ajudasse você que está vendo o programa e talvez você que possa partilhar com outras pessoas da sua família ou alguém que você conheça e que hoje passa por essa crise de identidade, passa por uma crise de descobrir, né, de um conflito interno, de saber quem eu sou, o que é que eu vim fazer aqui, para onde é que eu vou, como é que eu vou desenvolver as coisas que eu adquiri. Porque você sabe, todos nós nascemos com uma, com uma bula, vamos dizer assim, com uma, como é que é isso que vem nos aparelhos? Com um manual de instrução, sabia? Todos nós nascemos. O que ocorre é que nós não temos dado tempo de ler esse manual de instrução. É interessante. Nós nascemos com um manual de instrução, com dons, talentos, carismas. Quer dizer, parece que o Criador... Parece não, eu tenho certeza que o Criador já nos fez para algo. Não colocou a gente nesse mundo assim, né? Nu, pelado, com a mão no bolso. Não, nós não nascemos tábua rasa, como os filósofos antigos diziam. Não, eu não creio. Eu creio que nós nascemos com muitas sementes de dons, carismas e talentos e que nós vamos descobrindo e desenvolvendo ao longo do tempo. Por isso, é muito frutífero e satisfatório viver essa personalidade, conhecer cada vez mais de maneira genuína como eu realmente sou. Por outro lado, como é frustrante e estéril quando repetimos padrões ou agimos como máquinas, de forma igual e padronizada. Você deve ter observado isso muito nos nossos dias, né? O século XXI veio carregado com essa dimensão da mídia e nós acabamos deixando-nos padronizar por muitas e muitas situações e aí isso foi nos roubando aquilo que nós temos de mais genuíno. Percebe? Nós vamos em manadas e você sabe que nós nos alienamos no coletivo. Por quê? Porque nós vamos perdendo essa identidade, aquilo que cada um de nós somos. Que é um dom e uma habilidade, um valor incomensurável com relação aos outros. Não tem ninguém repetido. Como eu disse, esse manual de instrução que cada um traz é porque cada um, é único. Não há ninguém nesse planeta Terra que já chega a 8 bilhões de seres humanos. Ei, presta atenção, imagina, nós estamos chegando a 8 bilhões de pessoas que vivem no planeta e não há nenhum ser humano igual ao outro. Não tem. Nenhum é repetido. Por isso, esse assunto que eu trouxe hoje, eu acho que ele é pertinente e é muito importante. Talvez em alguns outros programas nós poderemos voltar a esse assunto. Somos todos únicos. E desta originalidade surge também o projeto de vida. Uma missão própria, ou seja, para que você veio a esse mundo?
O que é muito difícil para uns pode ser muito agradável para outros. O fato de descobrir os próprios dons, os talentos, os carismas, né, essas habilidades inaptas em nós, quem sou e qual o sentido da minha vida, proporcionará um equilíbrio e uma força poderosa que vai te impulsionar para isso, aquilo ou aquilo outro. Desconhecer isso também é fazer com que você fique como o biruta. Já viu o biruta? Esse aparelhinho que fica de acordo com o vento, ele gira para qualquer lado. Tem tantas pessoas que estão vivendo nesse mundo como um biruta. Para o lado que o vento tocar, ele vai. Misericórdia. Além disso, conhecer a si mesmo e enfrentar esse desafio de fazer um projeto de vida ajuda-nos a construir uma sociedade harmônica e não padronizada, não alienada com os padrões que cada grupo, cada situação vai criando, mas saber que cada um é único. Faz com que nós possamos ir descobrindo a minha própria originalidade, quando parece que todos temos de ser iguais, né? Vestir do mesmo jeito, calçar do mesmo jeito, assistir aos mesmos programas, seguir os mesmos costumes. Você já percebeu? É essa coisa coletiva que eu estou dizendo que nos aliena. Conhecer o temperamento, né? Cada um tem o seu temperamento, a sua forma, o seu molde de ser. Né? Para que a gente possa, na nossa história pessoal, fazer, de fato, aquilo que de fato nós viemos para esse mundo fazer. Nós temos uma missão aqui, sabia? Temos. E não é uma pergunta do Espiritismo, né? O que eu vim fazer aqui? Que alma, né? A minha alma tem uma função, uma missão. Nós, como seres humanos, viemos a esse mundo, corpo e alma, espírito, temos uma missão nesse mundo, sim. Não viemos aqui passear, não viemos aqui para nada, ou para turistas, né? Não. Então, eu creio que essas perguntas, elas nos inquietam e, ao mesmo tempo, elas nos ajudam muito. Calma, nós vamos chegar às perguntas. Espera aí. A vida se compõe de decisões. Você sabe que muitas e muitas vezes o que você está colhendo hoje são resultados e fruto de escolhas que você fez anos passados, ou alguns anos atrás, né? Nós não estamos colhendo por acaso ou passando por situações na nossa vida hoje porque aconteceu, né? Um acaso da história. Não. Nós somos resultados de acontecimentos, de escolhas, de decisões que nós fomos tomando, previstas ou casuais. Nós somos resultado de presentes inesperados, de acidentes, de sucessos e fracassos, de experiências detonantes, de experiências gratificantes, de amores e desamores. Não é assim? Você sabe. Esses acontecimentos fazem a novela da nossa vida, de cada indivíduo, de cada pessoa. Não podemos, muitas vezes, intuir uma missão ou uma tarefa. Mas nós precisamos descobrir e, descobrindo, fazer e traçar um itinerário, compor esse projeto de vida. Então, cada um de nós abriga no nosso coração desejos, sonhos, paixões, expectativas e necessidades próprias. Há uma escala de valores, de prioridades, de preferências objetivas e subjetivas, que vão formando um quadro multifacetário que é a nossa identidade pessoal. Do temperamento, da história pessoal, das inquietudes e das expectativas próprias, podemos tirar uma intuição, um sentido, um para quê. Você já percebeu que todos os acontecimentos da nossa vida, nós ficamos perguntando por que isso, por que aquilo. Né? Nos vários momentos da nossa vida, as situações e os acontecimentos, as dúvidas, ou as decisões, ou as escolhas, nós fazemos sempre essa pergunta: por quê? E a pergunta mais fundamental, a pergunta mais essencial, a pergunta mais filosófica é: para quê? É a teleologia, ou seja, a finalidade daquela coisa. Por que que isso? Para que que isso? Para que aquilo? Para que essa escolha? Para que essa decisão? Percebe? Quando você modifica a pergunta do porquê para o para quê,
você tem um leque, uma gama imensa de possibilidades. Já a pergunta por quê, ela fecha. Ela isola, ela determina um prazo final. A pergunta para que não? Ela abre horizontes. Então, nas perguntas que eu vou passar agora, você pode anotar e você verificará que certamente, fazendo-as, você poderá descobrir os dons e talentos que você tem e aí, compondo o seu quadro de base, o fundamento da sua identidade, traçar o seu plano de vida. Então vamos lá. É para isso mesmo que estamos aqui. Não são simples os acontecimentos, né, do destino, aquela causalidade que a gente fica muitas vezes dizendo, é porque tinha que ser assim, porque eu nasci para isso, eu não desenvolvi meus dons, meus talentos, porque eu não nasci com eles. Não é verdade. Tá? Então vamos lá. A primeira pergunta é: quais são suas qualidades mais positivas, seus valores mais destacados que você quer conservar? Ou seja, o que é que você observa em você que é permanente? Que ao longo da sua vida você identifica que são qualidades e dons, ou seja, matizes da sua personalidade que são positivos em você. Isso são valores que você vai destacando. Segunda pergunta: que dimensões da sua personalidade você gostaria de complementar? Ou seja, o que você quer adquirir para ser mais harmônico, pleno e feliz? Não é assim? Você tem buscado a felicidade no quê? Você já observou que muitas vezes você tem buscado essa felicidade em coisas, em adquirir, em buscar fora de você? Ei, deixa eu te falar, essa felicidade, essa capacidade de harmonia, você só vai encontrar dentro. Para de ficar procurando fora. É dentro de você que você vai encontrar a verdadeira felicidade e o equilíbrio para todas as suas coisas. Presta atenção. Terceira pergunta: qual é a opinião dos outros sobre você? Aquilo que eu falei no início. O que você já fez que, de fato, ajudou você a fazer esse feedback diante das situações que você tem com relação às pessoas com quem você convive? As que você encontra esporadicamente e aquelas que você convive cotidianamente. Faça esse parâmetro para você ver. Quarta pergunta: quais são os momentos alegres e cheios de realização ou de alegria de que você se recorda em sua vida? Porque ao longo da sua vida você já deve ter passado por muitos momentos alegres, cheios de realização, que você se sentiu bem, que você se sentiu você, que você descobriu a alegria de ter feito aquilo, uma satisfação. A alegria é essa satisfação de dizer, isso é meu, isso foi eu que eu fiz, isso fui eu quem fiz. E aí ter essa dignidade, percebe? Essa alegria de dizer que foi você que fez. Quantas coisas você pode dizer e apontar que ao longo da sua vida foi você que fez? Ok? Quinta pergunta: quais foram os obstáculos mais difíceis que você teve que superar? Você já percebeu que as coisas negativas nós temos um maior grupo de munições. Nós temos uma maior habilidade nas coisas mais negativas. Talvez nesse aspecto de situações difíceis que você já superou seja um número mais abundante do que a pergunta anterior, os momentos alegres e cheios de realização. Eu não sei, cada um de nós temos uma habilidade diferente. Mas com as pessoas com quem eu convivo, esse campo aqui da quinta pergunta, né, os obstáculos, as dificuldades que eu já superei, eles são maiores, eles são mais abundantes. Mas você pode fazer essa pergunta e verificará na sua vida. A sexta questão: quais são as pessoas que influenciam positiva e decididamente na sua vida? Pensa aí. Quais são as pessoas que de fato fazem a diferença na sua vida? Tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Ou, melhor dizendo, mais no sentido positivo. Ou seja, a pessoa fala, você leva em conta. A pessoa te recomenda, ela te aconselha e você observa, você acompanha. Entendeu? Ou seja,
aquela pessoa influencia, ela faz a diferença na sua vida para aquilo que você decide, para as escolhas que você tem feito. Beleza? Na 7ª questão, o que você gostaria que dissessem de você quando você não estiver mais vivo? Aliás, tem uma pergunta bem pertinente. Se você não existisse, que falta você faria? Pensa nisso. Se você não existisse, que falta você faria? E para quem você faria falta? Pensa aí para você ver. Entendeu? Essa 7ª pergunta é bem pertinente. O que você gostaria que dissessem de você quando você não estivesse mais aqui, mais vivo? Né? Naquela hora derradeira, ali. Porque eu tenho acompanhado muitos momentos finais de algumas pessoas e é precioso compreender que as pessoas guardam para a última hora ou para quando você não está mais aqui, para elas dizerem pérolas preciosas da sua vida, já viu? Aí vem elogios, aparecem coisas bonitas, coisas preciosas, tipo marcas que você deixou positivamente nas pessoas. Por que é que nós não podemos dizer às pessoas, enquanto elas estão vivas, daquilo que elas marcaram a nossa vida? Pensa aí. E aí você também pode pensar, o que é que você gostaria de deixar como marca da sua vida, depois que você já não estiver mais aqui? Vamos à 8ª. Com quais símbolos você se identifica? Símbolos aqui, porque todos nós somos simbólicos, né? Aí os símbolos podem ser de ordem naturais, símbolos da natureza, símbolos da botânica, símbolos animais, símbolos vegetais, enfim, os símbolos seriam aquilo que, na sua personalidade, você consegue identificar com relação a você. Né? Qual é o símbolo que mais te identifica? Uma câmera? Um microfone? Um veículo? Estou dando as ideias aqui, estou chutando para você entender. Um símbolo é algum objeto ou alguma coisa que você, olhando para aquilo, você fala, nossa, isso aqui me identifica. Isso aqui parece comigo. Parece não só na aparência física, parece naquilo que você tem de mais íntimo, naquilo que você talvez tenha de mais profundo em você. Não sei se você está me entendendo. Olha só, aquilo que você tem como marca sua. Já entendeu? Nós temos hoje as logos, as marcas das marcas de propaganda. É isso aí. Qual seria a sua logomarca? Entendeu agora? Qual seria a sua marca fundamental? Beleza? A 9ª pergunta. Com que traços de alguns personagens ou líderes da história você se identifica? Você conhece alguns líderes históricos? Você conhece gente que marcou a vida e a humanidade e que deixaram marcas indeléveis na humanidade? Personagens, políticos, religiosos, do mundo da música, cantores, artistas. Você deve conhecer. Né? Quais são esses personagens ou líderes históricos que você encontra uma identidade, um traço seu, que você se identifica? Né? Não só a música, mas o cantor, o artista, o personagem histórico, ou, enfim, os líderes, né, políticos, religiosos, como eu já disse. Tem tantos, não é verdade? E, por último, a 10ª questão, com que realidades do mundo você se preocupa? Depois que você não estiver mais aqui, que mundo é que você pensa deixar? Ou, na situação que nós estamos vivendo hoje, guerras, violências, situações delicadas com relação às doenças, né, às epidemias e tudo, com o que é que realmente você se preocupa hoje? Isso também denota a sua identidade. Terminando o programa de hoje, eu gostaria de dizer para você muito obrigado. Espero ter contribuído com algum ponto para que você possa fazer a sua reflexão. Quem sabe, se você nos der o feedback, o retorno, nós possamos continuar tratando desses assuntos e tantos outros pertinentes. Mitos e tabus voltará depois. Muito obrigado pela sua audiência e pelas suas curtidas. Até mais.